Olá, amigos. Que Jesus nos envolva agora e sempre. Hoje nós vamos falar de um assunto que está no capítulo 9 do livro Caminho e Verdade e Vida. E o título é Reuniões Cristãs. Este livro começa a abordagem falando que nos tempos dos judeus de Moisés havia algumas leis no segundo livro e que proibia terminantemente que o mundo terreno entrasse em contato com o mundo espiritual. Durante muitos anos isso foi uma lei seguida à risca. O homem praticamente fora da Palestina se sentiu sozinho e por isso buscou várias formas para poder entender esta criação que nos é apresentada. Então, com a vinda de Jesus, mostra-nos como nós deveríamos nos reunir para falar sobre Deus, para nos aproximarmos de Deus. E é interessante que realmente a gente não para pensar sobre este assunto. Como é que lá em casa eu abro o Evangelho, faço o Evangelho no lar, por exemplo, ou participo hoje de uma palestra num centro espírita, falando sobre Jesus. Mas, quando Jesus nos traz estas informações, que para a gente que parece que já estava aí, a gente hoje olha com tanta facilidade para a literatura religiosa, mas percebam que Jesus traz uma inovação grandiosíssima. Ele muda o coração do homem. O homem passa a se comprometer com a vida espiritual com tamanha força que a partir do advento de Jesus, todas as coisas mudam. No Evangelho escrito pelos apóstolos sobre o Mestre Jesus, a gente vai ver que vários capítulos abordam assuntos bastante inovadores até hoje para nós. Como, por exemplo, quando Jesus diz que o mundo a qual ele pertence, não é igual esse a qual nós vivemos. Não se trata do mundo terreno. Jesus fala de uma outra possibilidade espiritual que não está no plano terreno. E complementa mais tarde, falando que a casa do seu pai, ou a casa do nosso pai, teria muitas moradas, e tem muitas moradas. Dando uma significação imensa no sentido de que a gente poderia pensar em nós em outras instâncias espirituais. Imaginemos este assunto há 2000 anos atrás, com uma dificuldade de ser entendido, compreendido na sua totalidade, que até hoje nós temos dificuldades de entender. Mas Jesus vai construindo um caminho para que hoje nós pudéssemos nos reunir e falar com muita facilidade sobre esses assuntos que chegam até a ser complexos. Mas a simplicidade de Jesus, como comparada nas parábolas, para que a gente adentrasse o assunto e pudesse entender do que Jesus estava falando, foi um passo importantíssimo para a humanidade. Percebam vocês que Jesus conversou com todos aqueles que se interessavam pelo assunto. E aqueles que se diziam conhecedores das leis, estudiosos, como Paulo de Tarso, como outros também que encontraram Jesus, sempre o assunto teve um grande objetivo de esclarecer como nos aproximarmos mais da vida espiritual. E Jesus, em suas passagens, deixou isso muito claro. Em umas passagens derradeiras, bastante onde o coração do homem tenta se emancipar pela primeira vez, é quando Jesus vai à sua cidade natal pregar pela primeira vez. E quando Jesus, lá chegando dentro daquele templo, com todos aqueles hábitos de antigamente, Jesus quebra alguns protocolos com o intuito de mostrar que para se aproximar de Jesus não era necessário todos esses ritos. Tinha maneiras mais simples. E ali então ele se declara como o mensageiro do Pai, o mensageiro que Deus enviou ao plano terreno. Ele vai à frente, ler uma passagem
do Antigo Testamento, e depois que fala sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Messias, e depois ele se declara: eis aqui, né, quem vos fala é esse, se referindo que era ele mesmo. Mas aquela pequena parcela dentro de um templo, compreendendo que o templo era aquelas paredes e fora daquilo, dentro daquilo, nada mais poderia ser feito, o que dizia nas Escrituras, e Jesus simplesmente extrapola aquelas paredes, levando-nos a outras paragens para que a gente pudesse pensar espiritualmente. E quando Jesus coloca a questão para aquelas pessoas que estavam reunidas no templo, e que ele faz aquele silêncio derradeiro para que nós pudéssemos, ou aquelas pessoas pudessem refletir sobre o que Jesus estava falando, na verdade ninguém conseguiu alcançar, pelo menos naquele momento, do que Jesus estava falando. Fizeram aquelas referências, mas quem que é esse homem para dizer que é o Messias? Não é este o filho daquele carpinteiro que mora lá embaixo? Não? Então essas referências que podiam ter muito próximas de cada um deles, para que pudessem enxergar nos horizontes as fronteiras espirituais que Jesus nos apresentou. Por um outro lado, essa passagem do Mestre Jesus tornou toda a humanidade digna de receber as Escrituras, de receber os conhecimentos sobre o nosso Criador. E assim, as reuniões foram se tornando mais fáceis. Quando Jesus se reunia com os seus discípulos, também explicando-lhes sobre a vida espiritual, para depois passar para aqueles das suas vizinhanças, isso facilitou muito. Quando Jesus se reunia com o povo fora do templo, fora daquelas regras, daqueles dogmas, né? E simplesmente era eu e Jesus conversando para que pudéssemos nos esclarecer, isso foi grandiosíssimo. Foi um movimento que botou a terra a circular de outra maneira. E quando Jesus também nos preparou para nos ensinar a oração matinal, o Pai Nosso, também foi um encontro magnânimo. Um encontro do plano terreno com o plano espiritual. É a partir daí que nós percebemos que, além da nossa vida terrena, muitas outras coisas poderiam acontecer pelo universo afora. Jesus nos coloca no centro do universo para que nós pudéssemos entender que a casa do meu Pai tem muitas moradas. Que o reino ao que ele propunha não era este reino que o homem valorizava por demais naquele momento. As coroas, né? O poder simples, pelo simples poder. Jesus estava falando de uma instância espiritual que falava sobre a fraternidade, sobre o amor ao próximo, sobre a igualdade do ser, sobre nós sentirmos empaticamente o sofrimento do outro, sobre estendermos as mãos para aqueles que caminham a passos curtos atrás de nós sem entendermos muito bem sobre o que é a vida espiritual. E isto nos tornou pessoas muito valiosas, nos tornou espíritos extremamente poderosos, porque adentrar ao Evangelho e tentar seguir os passos de Jesus é necessário coragem, é necessário decisão, muito importante na vida de cada um de nós. E quando isto acompanha no nosso processo de transformação, de reforma, nós vamos entender que a vida que Jesus nos propõe não é esta que nós devemos seguir eternamente de olhos vedados, mas que nós possamos nos transformar de dentro para fora e compartilhar isso com outros tão necessitados quanto nós. Essa foi a grande descoberta da humanidade que Jesus proporcionou. Por esta razão, hoje, com a facilidade que nós temos para nos reunir para uma reunião cristã e falarmos sobre Deus, falarmos sobre Jesus, é realmente impressionante. Principalmente quando nós queremos entender que a vida não começou aqui e nem tampouco termina aqui. Que a vida se segue.
se segue pelos caminhos que Jesus demonstrou por todo aquele momento que ele esteve conosco. As passagens que falam de forma rebuscada sobre a reencarnação e com o tempo o Espiritismo vem resgatar isso para nos explicar este reino a que Jesus se referia. Esta continuidade da vida que nós teríamos mais o que falar. Essa dispensar dos dogmas para que nós poderíamos chegar até Deus de forma mais simples, sem intermediários. Horas, isso torna-se um facilitador muito grande. Tamanho é o facilitador que nós percebemos quando nos reunimos em nosso lar e praticamos o Evangelho, a esfera espiritual do nosso lar se modifica, se transforma. Essa é uma das grandes oportunidades que Jesus propõe a cada um de nós. E aos discípulos, os seguidores do Mestre Jesus, os propagadores do cristianismo, criaram uma segunda revolução depois que Jesus retorna à pátria espiritual, como nosso governador planetário. Pedro, João e tantos outros, né, seguiram a palavra de Jesus. O processo de transformação que nós conhecemos e que realmente acaba abarroando o nosso coração é aquele encontro de Paulo de Tarso com Jesus. Um homem secto, duro de coração, né? Que prezava pelas leis do Torá, extremamente às vezes parecia até cruel. Mas quando ele entende a mensagem do Mestre Jesus, quando ele entende que Jesus o chama para ter intimidade com o mundo espiritual, ele responde: Senhor, o que queres que eu faça? Isso, né? Isto faz com que nós nos percebamos que nós possamos ser grandiosíssimos quando em nossas reuniões espirituais podemos ser verdadeiros, podemos colocar o coração na palma das mãos e entender qual é o papel de Jesus para com todos nós. E qual é o nosso papel quando nos interessamos em aproximar do Criador. Dando veracidade a esses assuntos, a esta forma de caminharmos espiritualmente, nós vamos perceber que nós temos um outro mundo, ou outros mundos, que nós possamos se comunicar com eles, provando a todos nós que a vida continua de forma incomparável, imaginável, indivisível, inigualável. Assim, com essa grandiosidade, nós voltamos ao Mestre Jesus de maneira simples e nos colocamos à sua disposição quando dissemos: Pai nosso que estais no céu. E aí por diante, nós estamos proferindo, né, aquelas palavras de forma bastante espiritualizada para que a gente se ligue todo ao mundo espiritual e quando chegarmos ao fim desta prece, nós o dissermos: que assim seja, graças a Deus. É assim que as nossas reuniões se realizam e que elas têm um grande valor e que elas nos emancipam espiritual, que elas abrem a nossa mente, o nosso coração, para percebermos o quão é importante, sempre que tivermos oportunidade, nos reunirmos em nome do Mestre Jesus. Que assim seja, amigos. Até uma próxima oportunidade. Até lá.